Ontem estava comentando, né, assunto de Kototama. Eu acho que o ser humano tem que acreditar um pouco força do Kototama. Porque parábolas, a pessoa não respeita, porque desaparece. Mas na verdade não desaparece, né? Fica no mundo espiritual, permanece, né? Gerando força, né? Positivo ou negativo, ou clareza ou escuro, né? Mesmo comentava, quando ele começou a entender a importância do Kototama. Então, quando a pessoa pronuncia parábolas bons, diz que sai uma coisa branca na boca. Quer dizer, sai luz através das bocas, né? E quando a pessoa reclama, chora, falando coisas negativas, né? Diz que sai uma fumaça preto. Então isso espalha, né? Isso espalha. Fica grudado no espaço ou do parede do quarto da casa, do escritório, né? Entendeu? Então, quando é muito acumulado, a parede está totalmente preto, embora a cor é branco, né? Alguém vê, espiritualmente está preto. Quem que pintou preto? Porque a pessoa que plantou, pintou, a pessoa que vive lá, só reclamando, né? Usando palavra negativa, que gerou esse. Então, quando alguém entra, sente mal, sem querer surge briga, desarmonia. Não estava querendo brigar com os outros, mas de repente surge, porque o ambiente provoca, né? Primeiro o homem que criou a situação, depois a situação fica em cima da pessoa, né? Mesma coisa da natureza, né? Ser humano queria conquistar a natureza, aí derrubando a árvore, agredindo a natureza, né? Depois, natureza vinga, deixa voltar tudo para o ser humano. Aí o ser humano sofre. Então, quando o ser humano sofre, não sabe por que está sofrendo. Acha que é ruim a natureza. Por que vem tanto tsunami, terremoto, entendeu? O clima está mal, em vez de ficar frio, quente, chove demais ou não chove nada. Mas isso é ser humano que criou. Quer dizer, ser humano tem tanta força, né? Por isso eu falo. Deus criou o ser humano com a imagem dele, né? Quer dizer, ser humano, na verdade, é pequeno Deus, divindade, para governar este mundo, para criar o reino de Deus. Então recebeu muita força, só que não sabe, né? Não sabe. Isso que é o problema, entendeu? Então isso tem que despertar. Tem que despertar. Né? Interessante, né? Então, como é importante a palavra, né? A gente tem que cuidar muito da palavra. Ou contrário, fazer mais oração, contendo o Kototama de alta vibração, né? Mesmo que não entende nada, porque fazendo, continua fazendo, entendeu? Dentro do quarto, dentro da casa, dentro do escritório, né? Não precisa voz alta, pode ser bem baixo, quase silêncio, mas vale, né? Vale.
tem que sair da alma, né, da ser humano. Aí você vê, puxa, mudando pouco a pouco, ficando ambiente agradável, que começa então ambiente positivo, né? Ajuda para ter saúde, prosperidade, paz no próprio ambiente, querendo criar, né? Acaba criando o reino de Deus, pequeno reino de Deus, né? Essa percepção eu acho que é importante. Não fica muito materialista, só matéria, matéria não adianta. Matéria não adianta, porque falta de lado espiritual, então não sustenta a matéria, derruba rápido, né? Quem tem fé em Deus, que tem que ter esse pensamento bem firme, né? Por isso, como esse salmo fala, siga somente o coração de Deus, não se deixe atrair pelas conversas e opinião dos outros. Parece que é fácil, mas é difícil, viu? Difícil. Como atuar, conversa dos outros, né? Como afetar o nosso coração, nosso sentimento, né? Impossível a gente viver sem isso, né? Isolado. Somente seguindo o coração de Deus, vontade de Deus. Impossível, né? Mas eu acho que a gente tem que esforçar, né? Impossível, mas é aumentar o espaço de tempo cada vez maior, né? Hoje, 1 hora ficou, né? Fechou ouvidos que entraram pensamento dos outros, cruzaram nossa cabeça, ou entraram conversa dos outros. Opinião não entra, fechou o ouvido. Não faz, quer dizer, faz conta que não escuta, não dá importância, né? E outro dia, pouquinho mais, 2 horas, 3 horas, entendeu? Mesmo assim, alto e baixo, né? Sem querer a gente entra, uma coisa impressionante. Então você imagina, quem não tem fé é 100%, vivendo, depende da opinião dos outros, né? Nada de Deus. Incrível, né? Então a pessoa está muito mal. Por isso hoje em dia, tem tantos problemas da cabeça, né? A pessoa entra na profunda depressão. Porque se você procurar causa da depressão, é a opinião dos outros. Entendeu? Dando tanta importância à opinião dos outros. Porque, na verdade, a pessoa é pouco sensível. Só que essa sensibilidade colocou direção errada. Deveria ter direção para Deus. Ouvir a opinião dele, de Deus. Mas não, a opinião dos outros, que fala muito alto, né? E vive perante disso, né? Entendeu? Para agradar, para não ouvir, falar mal dos outros. Quando alguém fala, sente tão mal, né? Fere tanto ego, né? Entendeu? Porque não acredita em Deus. Porque Deus sabe, gente, não adianta você mostrar, eu estou fazendo certo. Mesmo fazendo certo, perante Deus, a pessoa interpreta o contrário. Isso é com certeza. Então, tem que dar risada, né? Não estou isso aí. Deus sabe isso aí. Está coração tão puro, aberto para Deus, fazendo as coisas só para Deus, não para mim, para si, né? Isso tem que ter certeza. Entendeu? Aí você não ouve. Então não é nada importante a opinião dos outros, a opinião do mundo, né? Não é fácil, mas tem que fazer.
para viver em paz, né? Senão a gente perde a paz interior, fica tão aflito, né? Querendo preocupar, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Não é? Isso aí. Grande coração possui o homem que se dedica a Deus, servindo na grandiosa arte da salvação. Porque me chama salvando o mundo inteiro, né? Mundo infernal, tornar o mundo reino de Deus, trazer reino de Deus aqui na terra. É uma coisa grandiosa, ninguém pensou, nem imaginou. Achava sempre alguém faria isso. Esperava, né? Futuro da humanidade, futuro próximo, né? Vai chegar Miroco, ou segundo vinda de Cristo, vai fazer isso. Isso é a única esperança, quem tinha fé, né? Entendeu? Mas Mesama recebeu essa missão. Ele é responsável, né, para fazer isso, né? Então a gente também está acompanhando isso aí, servindo esta obra grandiosa. Só que nosso coração é muito pequeno. Pequeno por quê? Pensa muita coisa pequeno, particular, interesse particular da gente, né? Como é que vai ser minha vida, meu futuro, né? Ou da família? Máximo isso aí. Entendeu? Ninguém pensa os outros, família, no sentido maior, né? Da humanidade. Não pensa. Quer dizer, não pensa, não consegue pensar, por quê? O coração é muito pequeno, não entra dentro do coração. Entendeu? Então, quanto mais diminui o coração, o que a gente pensa fica pequeno. Né? Aí dá para avaliar tamanho do coração, né? Tamanho do coração. Então, conforme aumentando, ampliando o nosso coração, começa a pensar, né? Deixando o problema da gente, segundo plano, começa a pensar mais, preocupar mais, problema da humanidade, né? Do país, no maior, sentido maior. Isso que é interessante, né? Então, quanto mais afasta, quanto maior é melhor. Porque o coração de Deus é tão grande, infinito. Como é que vai você sentir o coração de Deus? Se a gente está tão pequeno, não cabe. Né? Isso que é problema. Então tem que tentar, porque isso aí a gente tem que procurar, senão não aumenta. Né? Se deixar, permanece até fim da vida. Né? Então, pelo menos todo dia tentando aumentar, preocupar mais com os outros do que da gente, esquecer o problema da gente. Né? Você imagina, se pessoa útil para Deus, Deus faz tudo para ajudar. Não é? Ser humano também é assim, né? Se é algum funcionário bom, você faz tudo para ajudar esse rapaz, essa pessoa, né? Não é? Porque é bom para a firma, não é? Bom para a sociedade. Né? Então imagina se tiver pessoa que realmente serve para Deus, Deus ama, Deus confia, né? E ele está tudo feito, totalmente protegido, né? Entendeu? Mesmo assim, tendo problema, ser humano, né? Não livrou ainda totalmente máculas, karmas. Mas isso entrega na mão de Deus. Ele vai resolver. Para bem da pessoa, porque essa pessoa é importante. Né? Importante. Mas se ele acha que não é tão importante, não está fazendo nada,
existindo, não muda nada o plano de Deus, né? É triste, né? Não é triste? Perante Deus não é nada, nem aparece. Tão pequeno que não enxerga. Isso eu acho que é tristeza, né? Tristeza. Quer dizer, eu sempre falo, a gente tem que provocar sensibilidade de Deus. Deus fica um pouco mais sensível para a gente. Entendeu? Deus, a gente chama a atenção de Deus, né? Isso é preciso. Se Deus ignora, mesmo ignora, essa pessoa não é nada, não faz nada. Como se fosse não existindo, né? É triste, né? Então, para o primeiro ato, como tem aqui, né? Deixar influenciar a palavra dos outros, a opinião dos outros. Isso tem que tirar tudo, totalmente. E pensar a Deus, né? Como amar a pessoa, rezar a Deus, né? Transmitir palavras bons, quanto ama bom, né? Isso é preciso, né? Então, mantendo o bem, abolindo o mal, de coração alegre, sem apego, vamos criar o reino de Deus. Aqui mais detalhado, né? Para conseguir isso, como seguir somente o coração de Deus, o que precisa? Como está aqui? Mantendo o bem, abolindo o mal. Porque o problema do mundo é tudo misturado, bem e mal. Tem gente que fala algo bom, mas tem algo mal. Então, quando a gente vê alguma parte negativa da pessoa, a gente acha que tudo é negativo. Isso é erro. Sempre tem dualidade. Mesmo tendo coisa negativa, tem tanto negativo, a gente descobre parte muito bom, né? Então tem que avaliar, tem que ter a avaliação certa, crítica certa, né? Entendeu? Então você puxa lado bom, lado mal descarta. Entendeu? Esse não é fácil, viu? Não é fácil, é difícil. Mesmo doença, né? Pessoa que tem alguma doença bastante grave, mas não é corpo inteiro. Outro lado é bom. Só que a pessoa tão atraído, lado negativo, preocupa tanto aquela parte negativa e esquece o lado bom, lado que tem saúde, né? Mesma coisa, mundo assim. O mundo tem uma parte muito negativa, mas se você descobre a parte boa. Então, mantendo bem, né? Mantendo bem, quer dizer, a gente interessa o lado do bem, da pessoa, puxando o lado bem, entendeu? Então, puxando esse lado bem, acaba cobrindo esse lado bom em toda parte, né? Toda parte, diminuindo o lado negativo. Mas se a gente puxar o lado negativo, a pessoa torna-se negativa. Não pode. Sempre tem dualidade. Gente que escolhe, né? Gente que tem que ver, né? Sem apego. Sem apego, quer dizer, a gente não pode apegar coisa mal, nem coisa boa. Principalmente coisa mal. A gente vê as coisas negativas da pessoa. A pessoa apega, entendeu? Apega. Sempre lembra esse lado. Alguém falou alguma coisa que feriu o coração da pessoa. Nunca esquece. Apego isso aí, não é apego? Apego é negativo. Tem que descartar, esquecer. Porque tem tanta coisa boa. Por que você apagar por causa do pequeno falha? Ou seja, pequeno negativo. Né? Aí perde tudo, né? Não ajuda nada, né? Não ajuda
nada, ninguém, e também acaba ficando ruim, entendeu? Perdendo paz, né? Amor interior, né? Em vez de amor, você sente ódio, né? Ódio. Não esquece. Não esquece porque tem apego. Se não tem apego, a gente esquece. Como se fosse nada. Né? Então, esse parece que é fácil, mas não é fácil, entendeu? Senão não dá para criar reino de Deus, como está aqui, né? Tem que procurar sempre criar o reino de Deus. Em primeiro lugar, dentro do coração. A gente tem que perguntar, será que dentro do meu coração, dentro da minha alma, já chegou, já criou reino de Deus? Isso é importante. Né? Porque não adianta ter o reino de Deus fora. Se a pessoa não tem reino de Deus dentro, aquele reino de Deus não parece inferno. Né? Não enxerga. Entendeu? Então, importante mesmo é dentro do ser humano. Porque eu acho que era do dia isso, né? Cada um ilumina, cada um consegue destacar, despertar pequena partícula de Deus que a gente ganhou, fortalecer isso, né? Não tem outro caminho. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Mesmo a gente está pensando aqui, né? Porque é uma coisa muito interessante, né? Pessoa que mora longe, mesmo longe, perto, funcionando como se fosse pequeno casa de difusão. Acho que futuramente vai ser isso. Milhares de pontos espalhados no mundo inteiro. Se uma pessoa, né, conseguindo o reino de Deus dentro do coração, seria um templo maravilhoso. Templo maravilhoso. Por isso fala, né? Isso desde antigamente, né? O corpo do ser humano é templo de Deus. Deus está habitando dentro do homem. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar, zerar nosso corpo espiritual, né? Porque Deus está. Por exemplo, sábado, antes do culto, a pessoa vem limpar toda a igreja, né? Por quê? No dia do culto, Deus manifesta mais poder, desce Espírito de Deus. Então, para que aconteça isso, a gente faz isso, né? Todo mundo dedica, né? Mas menos se dedica, eu acho que nosso corpo espiritual, eliminar sujeira, impureza, né? Limpar, para que sente bem Espírito de Deus que está dentro da gente, entendeu? Para tornar o templo, né? Templo de Deus, né? Então isso eu acho que destaca cada vez mais, acelera esse processo conforme chegando era do dia, entendeu? Mas ainda permanecem muitos nuvens, né? Tem que esforçar, limpar, né? Para ter consciência, né? Puxa, Deus está dentro de mim, né? Descobrindo, né? Isso eu acho que é importante. Aí você respeita corpo, né? Corpo espiritual, própria palavra, o que pensa, tudo a gente respeita. Em vez de pensar negativo, quando surge, descarta, tira. Procura tirar. Né? E zerando, né? Conservando, mas limpo. Entendeu? Que Deus merece, né? Deus merece. Assim, começa a despertar, brilhar o Espírito de Deus que está dentro da gente.
Só que está coitado, né? Está definhado, cego e coberto de casca, coberto de mácula. E a pessoa não entende, não tem consciência nenhuma. Deus está bem longe, nunca imagina que está dentro da gente. Não dá. Eu acho que isso é realmente sinal da era do dia. Né? Portanto, para criar o reino de Deus dentro da gente não é difícil. Só querer. Né? Isso é importante. Todo dia, de manhã à noite, fazendo oração, lembrando isso. Né?